essa luz assim na cara porque tá à noite, né? Então nós vamos com a luminária para começar a nossa aula de hoje, que é a aula sobre ângulos e distâncias entre retas, entre retas e planos e entre planos. Nós vamos na primeira parte, ângulos, colocar só ângulos entre retas e planos e dar uma outra aula sobre distância. Então, ângulos entre retas e planos. Depois a gente volta com outra aula sobre as distâncias. Essa parte, vamos dizer, é a parte final da associação que nós fazemos entre a geometria analítica e a álgebra linear em termos dos vetores, das condições de definição de vetores, de combinação linear, deles serem linearmente dependentes e independentes. Depois das distâncias, a gente trabalha com as cônicas e depois as quádricas, dentro da geometria analítica, né? Então, nós vamos começar aqui como item 1, medida angular. Correto ali não seria ângulos, né? Seria medida angular. Mas vamos colocar ângulos mesmo, menos acadêmico. Medida angular entre retas, ou seja, você usando a imaginação, você vai ver que as retas podem ser coincidentes, ou seja, uma sobre a outra, e evidentemente que o ângulo vai ser, dependendo, né, se for vetor pode até ser 180, mas 0,360 se tiver voltado para o mesmo sentido, mas mesma direção 180 entra, né? Você pensa um pouco no que eu falei aí. E a reta pode ser paralela e não coincidentes, e as retas são concorrentes e não são nem paralelas nem coincidentes, ou elas têm 90 graus entre elas, né? Mas vamos aqui, ó. Dadas as retas RS, nós costumamos determinar assim, chamar de retas RS, minúsculo, né? Aí você já sabe, no momento que eu coloco R na forma de vetor e S na forma de vetor, eles são os vetores diretores dessas retas RS, né? E então eu estou falando das retas RS, R, o vetor diretor de R, e S com a seta vetor diretor de S. Θ, então, a medida angular entre elas, o ângulo entre elas. O correto mesmo é medida angular. Entre elas ou entre os vetores, né, delas, né? Eu falo elas, já está RS, concorda? Tal que 0 é θ, né, é maior que 0 e menor do que π sobre 2. Nós não, veja bem, você fala assim, mas por que não vai trabalhar com tudo? Por causa da simetria dos ângulos no ciclo trigonométrico, algo que você vai ter que buscar. Eu não vou trabalhar nisso agora, nós já trabalhamos em outras aulas isso, né? Na aula de trigonometria dentro do nosso canal, e aí você pode buscar a simetria entre esses ângulos e aí você vai saber trabalhar com eles. Didaticamente não é bom voltarmos nisso agora, porque seria informação, se você tiver alguma dúvida, atrapalha a continuação do raciocínio aqui. Então nós já vimos lá no conceito de vetor, ó,
que o cosseno do ângulo θ, considerando os vetores R e S, nós sabemos que é o produto escalar de R e S dividido pelo módulo de R vezes, ficou parecendo V, né? Vezes o módulo de S. Isso aqui a gente já sabia. Isso já foi dado. Então, se eu tenho esses dados entre os vetores, ó, eu já tenho uma noção do ângulo entre eles. Então, parte disso a gente já estudou, a gente já viu, né? Logo, não podemos esquecer, ó, o ângulo, a medida angular, ela é igual ao cosseno a menos 1 desse mesmo valor, de R, produto escalar, ou a gente diz apenas R escalar S, dividido pelo módulo de R vezes o módulo de S. No jargão geral, as pessoas confundem, elas dão o cosseno de θ já dizendo que é o ângulo, indicando, né, que você já sabe que, na verdade, esse ângulo aqui, ó, ele é o cosseno a menos 1, né? Ou seja, é o arquicosseno. Então, o que nós temos aqui, ó? Se a gente for olhar, temos aqui uma reta S, vamos pegar aqui uma reta R e o ângulo entre eles θ. Isso já foi visto. O que nós vimos de diferente agora? Essa reta S tem um vetor diretor. Vou chamar essa aqui de S, né? Esse vetor diretor S. E essa aqui é a reta S. Se essa aqui é a reta R, legal isso não. Se essa aqui é a reta R, o vetor diretor dela é esse vetor aqui. Por que eu coloquei junto aqui o vetor diretor, coincidindo, né, aqui no ponto? Porque nós usamos o conceito de vetores aqui R e S para poder definir esse ângulo. Então essa parte é uma revisão, ela é simples. Nós vamos até ver o exemplo aqui, que essa parte é tranquila, né? Nós já vimos lá na aula de vetor. Então vamos pegar o exemplo 1, é um exemplo grande, e um exemplo trabalhoso, porque é como uma ampliação de um conceito inicial, né? Então vamos aqui, ó, obter uma equação, que nós já sabemos obter equação da reta, equação do plano, né? Então obter uma equação vetorial, nós também sabemos os tipos de equações de reta e de plano, de uma reta U, a reta Uzinho aqui, que ela contém o ponto P. Gente, eu já falei sobre isso, né? Não é correto representar o igual depois do ponto, tá? Porque ele é coordenado. Mas no caso de vetor, como ele pode representar um número, aí sim você usa o igual. E forma ângulos congruentes, ou seja, os mesmos ângulos, só que congruente é mais importante de ser usado que ângulos iguais, porque entra no mesmo conceito de equipolência que nós já falamos, né? Então, por exemplo, um ângulo é congruente ao outro, ele tem o mesmo valor e as mesmas características, mas ele não está no mesmo lugar, então não podemos dizer que ele é igual, né? Então, ângulos congruentes com as retas. Vamos definir essas setas R,
x igual a. Tá, aqui nós estamos, se nós colocamos o x aqui dessa forma, essa é a forma vetorial da reta. Vamos colocar K1, alguns livros trazem lambda, alfa, beta, né? A gente coloca K1 aqui, 1, 2, 2. A outra reta é a reta S, coloco aqui dessa forma que fica mais fácil de visualizar, né? Essa reta S vai ser 1, 2, 3, lembra que é o ponto, mais o vetor diretor. O vetor diretor dela é K2, que é 0, 2 e 0. E uma reta T, são congruentes a 3 retas, ó, em que o ponto da reta T é 1, 2, 0, mais K3, que vai ser 0, 0 e 3. Né? Então, aqui essa é a pergunta, grande, né? Pergunta. Então, o que nós fazemos? A medida angular entre o R e ST é a medida que nós vamos usar do cosseno, como está lá. Não tem o menor problema em relação a isso. Então, veja bem, aqui na solução, ó, nós vamos usar lá o conceito de U e entre elas, né? Então, eu vou achar aqui θ é a medida, a menor medida, né? Quando a gente já fala da medida angular, a gente já está falando da menor medida, a não ser que seja dito o contrário, né? Ou seja, o ângulo agudo, normalmente. Se já está de π a 90, né? De π a 90, evidentemente também é o ângulo agudo, tá? Então, a medida angular aqui entre U e RST. Vou fazer dessa forma. Ora, para poder aplicar a fórmula, eu vou precisar do vetor vou escrever aqui que é mais fácil, mas eu vou precisar aqui, ó, cosseno de θ, eu vou precisar do vetor diretor de U. Mas eu não tenho vetor diretor de U, então eu crio, ó, eu tenho U escalar R dividido por módulo de U módulo de R é igual a U escalar S da mesma forma. Módulo, né, de U escalar S, esse módulo é importante, porque é uma medida, ele não vai dar valor negativo, não. Então a gente força o módulo aqui, que é igual a também, ó, U escalar T. Isso é U módulo de U, né? Não precisa colocar o vezes aqui, não. Módulo de T. Então é isso que nós temos. O que falta aqui? O que falta aqui, ó, é que o vetor diretor delas nós temos, mas eu não tenho o vetor diretor de U, então eu crio. E aí eu não vou ter tanta dor de cabeça, porque eu vou fazer uma associação com os valores que estão aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar para o primeiro caso, eu vou pegar o próprio cosseno, né? Não vou pegar o ângulo não, mas olha aqui, ó. Cosseno de θ é igual a módulo de ABC dividido pelos valores de U, a primeira foi R, né? U e R, que são os módulos dos vetores. Aqui em cima, ó, quem que é o vetor diretor de R? Só baixar um pouquinho aqui. O vetor diretor de R é esse. 1, 2, 2. Então, eu uso o vetor diretor de S. Isso nós já vimos, né, nas aulas anteriores a essa. Certo? Feito isso,
vocês lembram da fórmula de... Eu errei aqui. Aqui é um parênteses. Aqui também um parênteses. Aqui é um parênteses. Aqui é um módulo. O módulo final, né? Então, olha só. É a multiplicação, né, que é a combinação linear. Então, é A vezes 1 mais B vezes 2 mais C vezes 2. Então, isso aqui vai me dar o módulo de A mais 2B mais 2C, ó, sobre... Ora, esse valor que está aqui embaixo, eu já estou fazendo direto aqui em relação a todos eles. Ó, eu vou colocar, por exemplo, o U. O U é raiz quadrada de A ao quadrado, né, que é o módulo, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E o vetor de U vai ser 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4, 8, mais 1, 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, já fiz aqui direto. Vou agilizar um pouco isso, né? Então, vamos para o próximo. A próxima associação vai ser igual a... Mesma coisa. A, B, C, fecha, escalar com o vetor diretor de S. O vetor diretor de S é 0, 3, 0. Fecha aqui. Aí eu já sei, né? Que aqui é 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Vai dar 9, raiz de 9 vai dar 3. Então aqui vai dar 3, que multiplica. Eu estou fazendo de... Ah, fazer isso não. Vou colocar ali do lado isso. Então aqui embaixo vai ser U, módulo de U, vezes módulo de S. O que eu vou ter aqui? Módulo de A vezes 0, 0. 3 vezes B, 3B. C vezes 0, 0. Módulo de 3B. E aqui, 3 raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Nós só estamos seguindo a fórmula. Cosseno de θ vai ser igual ao módulo do vetor diretor de U, ABC, escalar, vetor diretor de T, que é 0, 0, 3, fecha aqui, dividido pelo módulo de U, nós já estamos fazendo lá, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, vezes módulo de T, que vai ser 3 ao quadrado, que vai ser 9. Então aqui nós já sabemos, ó, que 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz ao quadrado de 3 ao quadrado é 3, né? A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E aqui em cima o módulo de A vezes 0, 0, B vezes 0, 0, C vezes 3, 3C. Aí fecha o módulo. Muito bem. Disso aqui, o que nós fazemos? Igualamos os valores que são iguais, né? Então, a igualdade que vai dar aqui, que vai ser a mesma, vai ser, como a gente pode ver aqui, ó, vamos falar assim, a primeira, A mais 2B mais 2C sobre, bem, veja bem, sobre 3 raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Não precisa me preocupar com ele. Que é igual a módulo de 3B. E compreender módulo é fundamental para resolver esse exercício. Que o módulo ele vai ter duas possibilidades, já que o valor vai ser positivo de qualquer jeito. E 3C, módulo de 3C, que vai ser 3 raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ora,
obviamente você já percebeu que nessa igualdade, nós multiplicando os lados todos por 3, que multiplica a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, vai dar 1. Então, o que sobrou para a gente? Aqui. Sobrou módulo de a mais 2b mais 2c igual a módulo de 3b igual a módulo de 3c. A resolução disso aqui, para alguns alunos, ela é complexa, mas nós vamos torná-la simples. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é ir para o caminho mais simples. O que isso aqui significa? Significa que b é igual a c, ou b é igual a menos c, não tem outro jeito. Essa é a igualdade. Então eu vou pegar essa igualdade como base, você presta atenção nisso, e aí sim eu vou aplicar essas duas igualdades em a mais b, a mais 2b mais 2c, porque a mais 2b mais 2c é igual a mais 2b mais 2c, mas também é igual a menos 2b menos 2c. Então vamos fazer assim, vamos começar. O primeiro item que nós vamos fazer vai ser, ó, a mais 2b mais 2c vai ser igual a 3b. Eu posso fazer isso inicialmente. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes mais b. Que é 3b, mas é só para chamar a atenção com isso, né? Dessa maneira que está aqui. Qual que é a conclusão dessa aqui, ó, que nós podemos chegar em relação a isso? Nós vamos chegar passando o 3b para lá, né? Aqui, que a única maneira de resolver isso aqui, fazendo esse valor, nós fazemos assim, ó, passamos para lá menos b. Então vai ficar, vou chamar a atenção nisso, ó. Estou deixando tudo com b, tá vendo? 2b. Mas não é 2c, ó, mais c. Mais b, porque b é igual a c. Então eu estou escolhendo mais b, você está vendo? Vai ser igual a 3b. Então eu escolhi aqui, vou fazer assim igual também, para que as coisas fiquem bem claras para você. Então eu tenho 4b, ó. Aqui passa menos 3b para cá, vai ficar b, não é? Então, ou eu passo 4 para lá, vai para menos 4. Então a vai ser igual a menos b. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Cheguei a essa é uma das respostas. A é igual a menos b. Só que a é igual a menos b, desde que então eu tenho aqui o vetor, se eu colocar tudo em função de b, você lembra que é a, b, c? Então se a for igual a menos b, então eu tenho menos b, b é igual a c, b é igual a b, b é igual a c. Então pensa bem aqui no que eu estou fazendo, para você não ficar confuso. Então eu tenho essa possibilidade, menos b, b e b, já que a é igual a b. Vamos saltar isso aqui um pouquinho. E vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a mais 2b mais 2c vai ser igual a 3 vezes menos b. Entendeu o que eu fiz agora? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o menos b ali, do jeito que está. Só que eu vou usar o mais b aqui dentro. Ou seja, porque o c, o b é igual a c e também é igual a menos c. Então eu vou usar aqui o 2b mais, ó, transformar o b igual a c, só que eu estou igualando a menos 3b. Que eu mantive esse b aqui, ó, como positivo. Vou representar melhor, igual eu fiz lá em cima. 2 vezes mais b. Eu posso usar os dois. Eu posso usar o c como b ou como menos b, ó. Porque lembra que isso aqui também, ó, é menos b igual a c, tá vendo? Feito isso, o que eu vou ter aqui, ó, em relação a isso? Eu vou ter a é igual a mais 4, b passa para lá menos
4b, que vai dar menos 7b. Chegando a essa conclusão com o valor de A e fazendo tudo em função de B, uma outra possibilidade é A vale menos 7b, que está aqui. Mas nós já sabemos que B vale B, que B vale C. Eu achei outro valor para A. Tá? Então essa é uma outra possibilidade desse vetor. Outra possibilidade, A, agora vão ter mais duas, você já deve ter percebido isso, né? Mais 2b, mais 2 vezes menos b, então eu resolvi usar o menos b aqui, que é igual a 3b. Ó, eu já estou fazendo direto, porque aqui é o c, tá vendo? Então eu já estou usando menos b. O que eu tenho aqui? Mais 2b com menos 2b dá 0. Então A é igual a 3b. Então é uma outra possibilidade. Agora só falta uma possibilidade. Isso implica que U vai ser igual a quê? 3b. A é 3b. B é b. E B pode ser aqui, ó, menos b. Por que ele é menos b? Porque eu usei menos b, ó. Então eu acho que você agora prestou atenção. Eu posso voltar aqui, usar outra cor para chamar a sua atenção. Então por que aqui embaixo eu coloquei mais B aqui no lugar de C, tá vendo? Porque foi mais B. Aqui eu também coloquei mais B, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui embaixo, por que eu coloquei menos B? Porque é menos B. Então falta o último caso em que eu vou usar mais uma vez o menos B para cá. Então mais uma vez o menos B eu vou ter A mais 2b mais 2 vezes menos b. E aqui ele vai ser igual ao que? Eu não usei em cima mais 3b, então aqui eu vou usar menos b, ó. 3 vezes menos b. Aí eu usei todas as possibilidades que foram dadas, né? Isso significa que A vai ser igual a quanto? Ó? Aqui vai dar 0. Mais 2b menos 2b dá 0. E lá do outro lado sobrou o quê? Menos 3b. Que é menos b vezes 3. Então, quem que é o U? O U é quem eu vou colocar aqui. A igual a menos 3b. B vai ser igual a B o tempo todo. Mas quem que eu usei no lugar de C aqui, ó? Foi o menos. Então aqui eu vou usar menos B. Então eu tenho as 4 possibilidades para o vetor diretor de U de acordo com os dados que foram colocados aqui. Portanto, eu posso ter U igual a, como foi pedido, a um ponto qualquer. Vamos escolher qualquer ponto de qualquer reta, mas aí eu vou escolher o ponto 0, 2 e 1 da primeira reta, mais um K qualquer, aí eu vou usar K mesmo, que multiplica. Primeiro caso lá, menos B, você vai lembrar, menos B, vamos voltar, menos B, B e B. Então, vou escolher 1. Então, se eu escolher 1, vai ser menos 1, 1 e 1. Como está aqui. Vamos escolher o número 1 para tudo. Então, o próximo vetor x é igual a... Posso usar, como eu falei, o ponto de qualquer outra reta, já que é congruente. Mais k. E qual que foi o segundo que nós fizemos? Menos 7, 1 e 1. O outro u, porque foram 4 possibilidades, x vai ser igual a 0, 2 e 1, que é o ponto, mais k. Eu posso usar o mesmo k, né? A mesma reta. O que nós achamos foi 3, 1 e menos 1. Né? E o último vetor diretor possível dessas retas, eu errei aqui, ó. Aqui é 2 pontos, tá? O igual é só no x ali. É igual a 0, 2 e 1 mais k. Quem que sobrou aqui para ele, né? Menos 3, 1 e menos 1. Então essa aqui é a resposta do exercício. Não foi um exercício tão trivial assim, mas foi possível de ser resolvido. Ele é apenas trabalhoso, né?
Ele não é difícil. Muito bem. Vamos então para o item 2, medida entre retas e planos. Medida angular entre retas e planos. Então, item 2 aqui, ó. Medida nós já vimos entre retas, né? Então, entre retas e planos. Ó, só relembrando alguns conceitos, né? As retas, se eu não definir como semi-retas, elas são infinitas. Se elas, duas retas formam um plano, os planos formados por retas também são infinitos. Planos formados por semi-retas não são infinitos, já que as semi-retas não são infinitas. Assim como os vetores diretores também. Eles são finitos. Nós deixamos isso bem claro lá nos conceitos de ortogonalidade e perpendicularidade, né? Dadas a... vou colocar dada, né? Ou falei só uma, porque o resto é plano. Dado a reta R. Agora você já sabe. Eu posso escrever R, vetor diretor de R. Então, dado a reta R, dado um plano, nós chamamos o plano de π. Ele tem dois vetores diretores na equação vetorial e apenas ele mostra um vetor diretor na equação geral do plano, né? E agora nós já vimos isso lá também em ortogonalidade e perpendicularidade. E N, o vetor normal. Lembra o que é vetor normal, né? Ele é ortogonal ao plano. O vetor normal de π. A literatura traz como N maiúsculo, mas como a representação de vetor não é N maiúsculo, nós não fazemos isso, tá? Então nós vamos ter aqui uma análise. Vamos à análise número 1 das possibilidades entre reta e plano. Você já pensou, a reta pode estar contida no plano, a reta pode não estar contida no plano, a reta pode ser ortogonal ou até perpendicular ao plano, né? Mas de uma maneira geral, nós temos aqui, ó, R, o vetor diretor da reta R, vezes o vetor diretor, vezes o normal, é igual a zero. Isso aqui é escalar, você lembra? Ora, quando isso acontece, quando dá zero, o que significa? Que essa reta aqui, ela está em 90 graus com o vetor N. Com esse vetor N aqui, ó. Aqui. Ora, qual o significado disso? Que ela vai estar contida no plano. Por que ela vai estar contida no plano? Se ela é 90 graus do vetor, ela está contida nesse plano. O vetor diretor dela vai estar contido no plano, porque se ela é 90 graus do vetor N, que é 90 graus do plano, significa que ela está no plano. Ou seja, a visão que nós vamos ter é a seguinte. Vamos pegar aqui, ó, e vamos considerar aqui a reta R. Vou pedir desculpa que eu vou espirrar aqui. Dessa reta R, vamos pegar um vetor diretor de R, em vermelho, para ficar bem claro. E N, vou pegar amarelo aqui, ó. N é o vetor normal, que está aqui. Esse é o vetor N. Então, se R ele é ortogonal ou perpendicular ao plano, então isso significa que a reta está contida nesse plano, obrigatoriamente, nessa análise que nós estamos fazendo, como você está vendo. Outra possibilidade, que R e S sejam transversais.
ou seja, que R é transversal a R, significa que a reta não vai estar contida no plano, né? Ou ela pode estar contida no plano, ter um ponto associado a ele, e está lá, por exemplo, mas ela não vai ter 90 graus em relação ao vetor n, né? Ela vai ter um ângulo alfa, mas não necessariamente 90 graus. Então vamos colocar aqui, ó, R e π, eu vou colocar a reta mesmo, tá? Tanto faz ser o vetor ou a reta nesse caso, são transversais. Transversais significa que eles têm ponto em comum, tá? Então a gente volta para o seguinte, ó, o cosseno de alfa, veja bem que eu coloquei alfa, não foi θ, tá? Ó, isso nós já vimos, NR não é 90 mais, né? Senão aqui ia dar zero já. Então, só tomando cuidado com isso. Cosseno de alfa. Eu estou fazendo cosseno de alfa de propósito, porque nós vamos chegar no θ, tá? Então eu tenho, ó, pelo que nós vimos no item passado, nós vamos ter N e R, não vai ser zero, certo? Sobre N e R, porque N e R é o módulo de NR pela definição que nós já demos do ângulo alfa. Aí vamos lembrar um pouquinho de trigonometria para fazer essa análise que está aqui. Então vamos pegar um plano aqui e vamos pegar uma reta qualquer, tá? Ligada ao plano, por exemplo, que seja, tá? Evidentemente que essa reta ela tem o vetor diretor dela. Vamos chamar de R, esse vetor diretor, e essa aqui de reta R, tá? Como está aqui. Observa que eu vou colocar aqui o vetor normal, vou colocar aqui o vetor normal assim. Não ficou legal? Eu quero que ele se encontre. Vou colocar aqui. Melhor. Vamos fazer assim. Vou fazer o vetor normal de 90 graus, como está aqui, ó. Deixa o vetor normal aqui. E aqui eu vou colocar, vamos ver que cor, pode ser assim. Eu vou colocar aqui apenas uma outra reta de suporte para eu poder fazer uma análise. Essa reta aqui, ó, é uma reta de suporte do plano. Observe que eu tenho duas possibilidades, ó. Aquele vetor ali, aquele ângulo ali, ó, que nós vimos, é o ângulo alfa, que está ali, que é entre a reta N e a reta E, tá certo? Só que essa reta aqui com o plano, vou chamar de θ. Ora, você sabe que uma reta forma um plano, e o plano tem dois vetores diretores. Então eu vou chamar esse vetor diretor, essa reta de S, e esse vetor diretor aqui de S. Aí eu coloco aqui, ó, S, vetor diretor, um dos vetores, né, do plano. E com ele, como sendo o vetor diretor do plano, com ele eu consigo fazer um trabalho de conceitos de vetores. Obviamente que se ele está contido no plano, não necessariamente R está contido no plano, o desenho pode te dar essa falsa impressão, mas se ela está contida no plano, N é 90 graus ortogonal em relação a ela, tá? Agora voltemos aqui. Você deve estar lembrado lá da trigonometria que cosseno de alfa é igual a mesma coisa de seno de π sobre 2, ou seja, de 90 menos alfa. O 90 menos alfa é θ. Aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, 90 menos alfa é θ. Então é seno de θ que a gente tem aqui. Ó, logo, de acordo com isso, eu posso chegar aqui em cima
pegar aquele mesmo valor que nós demos lá e chegar à seguinte conclusão. Vamos trabalhar com o θ, que é o ângulo entre a reta e o plano. E alfa não é entre a reta e o plano, é entre a reta e a normal. Então, o seno de θ, nesse caso, aí o que me interessa é o θ, é o escalar de n com a reta R, o vetor diretor da reta R, dividido pela normal, ou no caso o módulo da normal, vezes o módulo de R. Está aqui. Então essa é a forma quando nós associamos reta e plano, né? Aí para isso aqui ficar melhor, o que a gente faz? Exemplo, né? Esse exemplo aqui é um exemplo interessante, é direto, o exemplo 2, e apesar dele ser direto, ele é ilustrativo. O exemplo diz assim, ó, calcular a medida angular entre R, aí nós vamos saber que Rx é igual a 2 menos 1 e 3 mais K, que multiplica 2, 1 e 1. Esse aqui é o vetor diretor da reta. Eu sei que é reta porque eu só tenho um vetor diretor, né? E π, o plano π. Mas só assim não resolve. Tal que n é igual a menos 1, 1 e 0. É simples, na verdade é uma aplicação de fórmula, né? Só para ilustrar o conceito. Então a solução é a seguinte: nós temos que o vetor diretor de R nós obtemos ali é 2, 1 e 2, e que n, vamos dizer assim, que é o que interessa, né? O R, o vetor n é igual a menos 1, 1 e 0. É apenas aplicar na fórmula que nós já achamos. Só que veja bem, é o seno de θ pelo exemplo que nós demos lá. Então, nós temos o módulo de R escalar n, que está aqui, né? E dividido pelo módulo de R vezes o módulo de n. Aplicando os valores, ó, que a aplicação de fórmula vai ser o módulo de 2, 1 e 2, escalar menos 1, 1 e 0, em modo dividido por um produto de 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, vai dar 9, que multiplica 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 mais 0 ao quadrado, que é 0. Os valores que nós chegamos aqui, né? Então, o seno de θ vai ser igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, que é 0. Então, veja que o módulo aqui, ó, vai dar menos 1, mas o valor é 1, né? E aqui nós vamos ter 3 raiz de 2. Isso vai ser igual a módulo de menos 1, que é 1, sobre 3 raiz de 2.
isso vai ser igual a 1 sobre 3 raiz de 2, como a gente viu aqui, tá? Aí o que a gente faz? Se a gente pega esse módulo, vai dar raiz de 2. Nós podemos passar para frente isso, mas eu acho que não compensa, porque você vai ter que usar a calculadora agora. Então, por exemplo, você fazer a racionalização ali para colocar o radical para cima é bobagem nesse momento. Então você vai pegar aqui, ó, seno menos 1 de, se quiser fazer, vai dar ali raiz de 2 sobre 6, né? Mas vamos pegar aqui, ó, 1 sobre 3 raiz de 2. Tá aqui. Aí você vai para a calculadora. Esse eu deixei só na forma, sem fazer a conta. Agora eu faço agora, não tem problema. Então é seno menos 1 de 1 dividido por 3, que multiplica raiz de 2. Então o ângulo aqui, ó, vai ser 13,6, 13,63 graus. Essa conta que nós fizemos dos valores que foram dados aqui, né? Tá tudo. Pois é muito importante organizar, refazer o exercício com calma. Isso é sempre bom, sempre bom. E a gente treina paciência, vence a ansiedade, né? Eu falo que o pior inimigo do aprendizado é a ansiedade. Então vamos agora para o item 3, que é a medida angular entre planos. 3. Medida angular entre planos. Ou damos jeito de caber ali, né? A medida angular entre planos. Vejamos. A medida angular entre planos, vamos dar dois planos, né? Tem aí entre planos pelo menos dois, né? Dados os planos π1 e π2, vamos fazer a análise sobre eles. Veja bem, se os planos forem paralelos e a gente pegar os vetores diretores dos dois planos, é a mesma coisa que analisar o paralelismo entre retas, né? Você concorda? Por isso que a importância de estudar vetor, né? Porque a gente usa o vetor como referência e ele é muito rico, graças à álgebra linear, em nos fornecer opções matemáticas para resolver esses problemas. Então, a medida angular entre eles, né, entre os planos, a gente está falando aqui, ó, é também, vou colocar TB só, tá? Também a medida angular entre duas retas. Óbvio. Eu poderia colocar entre dois vetores, daria a mesma coisa. Porque eu escolho as setas que pertencem ao plano. Isso facilita muito, né, a análise, porque aí eu trabalho com os vetores diretores das retas ou os vetores diretores dos planos, dependendo o que for me dado. Por exemplo, entre duas setas, vou colocar assim, vou chamar assim R1 perpendicular a π1 e R2 perpendicular, aqui não, a π2, como está aqui. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Olha só, vamos
vou explicar isso com bastante tranquilidade. Eu vou pegar aqui dois planos, um plano curvo, né, em relação ao outro, por exemplo. Ficou bom assim não? Vamos ver se a gente arruma isso. Ficou melhor, né? Aqui também, ó. Então vou fazer assim. Agora presta bem atenção no desenho para não ter problema. Esse é π1, esse é π2, que é importante entender esse esquema geométrico para obter o raciocínio que a gente está fazendo. Então eu vou pegar aqui uma reta, ó, que sai de π2 e outra reta que intercepta essa reta que sai de π1. Olha, essa reta aqui, ó, como por definição lá, elas são perpendiculares, ortogonais aqui. Vou aumentar essa reta aqui um pouco. Olha só, esse ângulo aqui, ó, a gente pode provar mudando os ângulos de lugares, transportando os ângulos, vamos chamar esse ângulo de θ, ele é esse mesmo ângulo θ aqui, ó. Se você juntar essas retas aqui, que são perpendiculares, e utilizar o conceito de ângulos opostos pelo vértice, então no transporte eles são iguais. Eu não vou fazer essa demonstração aqui, nós não precisamos, ela é simples. E você pode fazer também, você pega esse ângulo aqui, ó, esse aqui, e transporta esse ângulo para cá, né, para essa região aqui, ó, onde eu estou colocando. Aí você vai enxergar isso tranquilamente, tá? Mas de qualquer forma, o que nós temos aqui em relação a esses valores dados? Nós temos que, se você lembrar dos conceitos, ó, quem que é R1? Olha, eu afirmei que R1 é ortogonal a π1. Então ele é o vetor normal 1. Aqui, ó, nós estamos falando que ele é ortogonal, tá vendo? E obviamente que R2 é o vetor normal do plano π2. Ou seja, já estou colocando N como vetor normal, né? Ora, então voltamos para as retas. Voltamos para o raciocínio das retas. Qual que é o raciocínio das retas? Como eu estou associando as duas retas, ó, eu tenho que o cosseno daquele ângulo θ ele é igual ao vetor N1, já que são as duas retas, eu estou associando R1 e R2, e R1 e R2, esqueci de pôr aqui, né, eles são iguais a N1 e N2, sobre N1 e N2, só que N1 e N2 na forma modular, né? Isso é importante que você tenha em mente. Aí olha só, de acordo com isso, rapidamente nós chegamos à conclusão sobre esse valor dos planos, apenas dado aquela análise das retas dos planos. Nós pegamos, no caso, as retas dos vetores normais aos planos. Essa afirmação aqui é muito importante para você entender o futuro dos nossos estudos. Ó, dados dois planos π1 e π2, a medida angular é também a medida angular entre eles, a medida angular entre as duas retas, tá? Eu esqueci de colocar a medida angular de π1 e π2, fica implícito, né? Mas tá bom. Aqui vamos fazer um exemplo disso aqui. O exemplo 3. Para fazermos a verificação. Ó, calcular a medida angular entre π1 e π2, π1 e π2.
Tá o quê? Π1. Vamos ver o que vai ser dado aqui. Π1, 2 pontos, x mais 2y, então deu a equação geral do plano, que é bem reduzida, né? E é ruimzinho de trabalhar. E π2 igual a menos x mais y menos 1 igual a 0. Solução. Assim, mas nessa equação é o vetor diretor. Se você usar a imaginação, como nós falamos que as retas estão paralelas, que é a mesma medida das retas, olha só, eu de fato, se eu mexer 90 graus essa reta ou esse plano, nós chegamos aos mesmos valores do vetor normal. Então o vetor diretor do plano pode ser considerado como vetor normal, aqui nesse caso. Se você quiser fazer o teste depois, né, na aplicação da fórmula, dessa situação toda, como que funciona, você pode inclusive fazer a rotação desses vetores lá através da rotação de matrizes. A rotação específica para 90 graus é uma matriz de rotação que usa cosseno de π, menos seno de π, 0, seno de π, cosseno de π, 0, 0, 0 e 1, por exemplo. É muito tranquilo de fazer, né? Não dá dor de cabeça fazer isso. Mas o que nós vamos fazer aqui? Qual que é a equação que resolve isso? Cosseno de θ é igual a vetor diretor do primeiro. Vamos lá fazer isso aqui para você ver. 1, 2, ó, não tem z aqui, ó. Se não tem z, quanto que vale o z? 0, né? Então nós temos os valores aqui 1, 2 e 0, vezes o vetor diretor do outro plano, que é menos 1. Vamos lá, ó, menos 1, 1, também não tem o z, é 0, né? Menos 1, 1 e 0. Fecha aqui. E sobre o que nós temos aqui, ó? O módulo que vai ser 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, que multiplica o módulo de menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, e 0 ao quadrado é 0. Então vamos ter aqui cosseno de θ, que vai ser igual a 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, 2 vezes 1 vai dar 2, 0 vezes 0 vai dar 1. 0 vezes 0 vai dar 0, né? Então aqui eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 2, que é raiz de 10. Ó. Vocês vão concordar com isso, né? Isso é tranquilo de ser feito, né? Ó. Considerando que está tudo certinho aqui em cima, nós não temos erro aqui, né, para fazer esse trabalho. Aí o que nós vamos ter aqui, ó? Menos 1 mais 1 dá 1, sobre raiz de 10. Eu posso, se eu quiser fazer, eu vou colocar 10 sobre 10, raiz de 10 sobre 10, né? Tirando a raiz do denominador. Bem, não foi isso que foi pedido, né? Foi o ângulo que foi pedido, foi a medida angular. Então nós vamos pegar θ é igual a cosseno de menos 1 de 10 raiz de 10. E aqui, fazer a conta de novo. Cosseno de menos 1 de 10 raiz de 10. É ao contrário. Cosseno menos 1 de raiz de 10 sobre 10, né? Dividido por 10. Dá 71 graus. 71,57 aproximadamente graus. Aí nós temos, nesse caso,
esse valor que a gente encontrou aqui. Se você for curioso e quiser trabalhar e falar assim, não, eu quero, não estou satisfeito, eu quero o vetor normal desse vetor aqui, ó, né, por exemplo. Então, eu vou só colocar aqui embaixo, ó, a matriz mudança de base. Você está, na verdade, rodando a base, né? Na verdade, você tem a mesma base, só que está rotacionando a base. Então, essa matriz de rotação, para utilizar, por exemplo, o vetor normal, tá? A gente já viu isso em rotação de matriz, pelos valores. Então, aqui é simples trabalhar assim, ó, porque é uma das mais simples, né? Quando você roda 90 graus a matriz. Ao invés de você colocar os valores lá, como você vai para 90 graus, você vai colocar aqui, ó, cosseno de θ, ou seja, cosseno de 90, menos seno de 90, na rotação da matriz, sobre seno de 90, só que aqui eu estou colocando θ para servir para todos, né? Cosseno de θ, aqui fica fácil, ó, é 0 e 0 e 1, e aqui 0, 0 e 1, fechou essa matriz. Essa matriz aqui é a matriz rotação, por exemplo, de E para F, que multiplica os vetores, ou que você está usando lá, o V e W, por exemplo. Aí você acha os valores desses vetores, só como observação aqui, se fosse necessário fazer a rotação. Normalmente não é, porque por causa daquela definição lá de cima, que eu vou voltar lá e repetir devido à importância dela. A distância entre os ângulos é a mesma das suas retas R1 e R2, que são as retas normais. Então você já usa direto. Se você está trabalhando com os dois planos, você já tem a reta normal ao plano, certo? Então, terminamos aqui essa primeira parte de ângulos. E a próxima aula nós falaremos sobre medidas. Até ela.